Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira de 5 workshops que nós vamos dedicar aqui no âmbito deste projeto concurso de ideias, mais negócio, menos desperdícios. O primeiro tema que iremos abordar será a economia circular. Pedimos ao professor Flávio Guerreiro para falar sobre isto. Ele tem uma dupla função. É docente da área da logística na disciplina de cadeias de abastecimento, mas também é o diretor-geral da LPR Portugal, por isso tem um conhecimento muito grande da economia circular. Para os alunos de cadeias de abastecimento, alguns destes temas não serão de todos novidade, mas haverá outros que sim, por isso aproveitem bastante este tempo que vão ter aqui os interlocutores disponíveis para de alguma forma esclarecer algumas dúvidas ou debatermos alguns temas, e para os alunos de contabilidade e finanças também terão a oportunidade de, espero eu, aprender mais algumas coisas sobre este tema. Não sei, o professor Nuno, se quer complementar aqui alguma ideia relativamente à disciplina que ele está a lecionar. Então, olha, boa tarde. Em primeiro lugar, queria confirmar que estão aqui alunos de CF, estão? Sim. Ok, boa. Sim, senhora. Então, olha, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, portanto, agradeço a vocês o interesse que tiveram em participar e de se envolverem neste desafio que nós estamos, portanto, a lançar. Acho que pode ser muito interessante para vocês, para complementarem o conhecimento que têm já em contabilidade e finanças e que vão adquirir em tecnologias de informação para as finanças. Acho que, portanto, vamos tratar aqui alguns temas que... Não estás a falhar. Que serão excelentes. Diz? Estavas a falhar. Ok. Às vezes a rede. Okay. Agradecer também aos professores envolvidos e pronto, e desejar um bom trabalho, está bem? Para que aproveitem os 20 minutos, 30 minutos, está bom? Força. Então, e para a semana sou eu. Ok? Tá bom? Professor Flávio, quando quiser, o palco é seu. Ok, muito bem. Obrigado, Tiago, obrigado, Nuno. Também começar por desejar boas tardes a todos os participantes, nomeadamente aos alunos em particular. Espero que esta sessão seja uma sessão interessante. A logística é uma área transversal, portanto, é uma área que afeta todas as empresas, eu diria de uma forma muito generalizada. Portanto, sejam alunos de finanças, de sistemas de informação, de logística, eu acho que esta área é uma área muito interessante. Obviamente tem sempre aqui uma costela um pouco tendenciosa sobre o tema, mas eu vou também tentar que a própria apresentação em si seja interessante, seja o mais, digamos, realista e o mais ativa possível. Por defeito, estas apresentações são feitas até ao fim, depois no fim colocam-se questões, no entanto, estejam à vontade, se houver uma questão que seja relevante, que queiram interromper ou que queiram intervir, não tem problema algum, pronto. Se não, aguardem pelo fim e depois no fim terei todo o gosto em esclarecer as vossas perguntas, as vossas dúvidas. Está bem? Bem, então vamos começar. O próprio nome, economia circular em si, a nível de conteúdo e de origem, vem do termo sustentare, que é um termo latim. Portanto, é algo que não é novo. A expressão economia circular é algo que vocês podem ter ouvido recentemente, é um tema que está muito em voga hoje em dia, mas de facto o que está na base do conceito é já muito antigo. Ele assenta basicamente em 3 princípios fundamentais, que é o sustentar, o apoiar e o conservar. Portanto, estes 3 princípios básicos é o que dá origem ao termo sustentar e é aquilo que dá origem à economia circular. O objetivo de hoje é fazer-vos aqui um pequeno périplo por aquilo que foi, eu diria, a anterior realidade e aquilo que é a nova realidade, e para esta nova realidade entenda-se então economia circular. A parte da sustentabilidade assenta também ela em 3 premissas que qualquer entidade, qualquer organização, qualquer sociedade tem que ter em conta. Isto é, qualquer conceito de sustentabilidade tem que ter uma parte económica, portanto, e daí, como eu dizia há pouco, áreas como contabilidade, finanças estão sempre aqui diretamente ligadas, portanto, qualquer projeto,
qualquer ação, qualquer produto ou serviço que eu desenvolva, ele tem que ser, obviamente, economicamente viável. Acho que a ONG, qualquer entidade, tem sempre como objetivo, ou um dos objetivos, ser economicamente viável e dar lucro. Mas também há um outro princípio, que não é menos importante que o primeiro, que é do socialmente justo. Ou seja, quando nós criamos este tipo de políticas, temos que assegurar que são justas para todos os intervenientes e para a sociedade em geral. Um último tema dentro deste grupo, que é muito importante e tem crescido ao longo dos tempos, e sobretudo vocês, gerações mais novas, têm esse foco e têm esse cuidado, que é com toda a parte ambiental, aquilo que se chama ser ambientalmente correto. Portanto, e o que está aqui na base da própria economia circular é muito esta questão ambiental, dos recursos. Portanto, estas três premissas têm sempre que ser salvaguardadas. Recapitulando, tem que ser economicamente viável, tem que ser socialmente justo e tem que ser ambientalmente correto. E isto, sim, se tudo conjugado da forma correta, vai levar a uma sociedade mais justa e mais equilibrada e mais sustentável, sobretudo para o futuro. O modelo anterior, aquilo que eu chamava a realidade anterior, normalmente designava-se por um modelo linear. E o que é isto, um modelo linear? Basicamente é aquilo que, se calhar, os nossos pais, os nossos avós e mesmo nós ainda nos habituamos a fazer, que é há uma extração das matérias-primas, há uma extração de algo, transforma-se esse algo em qualquer coisa, ele é consumido e é descartado. Isto é um modelo linear e é um modelo que neste momento é insustentável. E porquê? Primeiro, há uma limitação de recursos naturais e estes pontos que eu vou agora aqui enumerar, nós vamos vê-los mais à frente em detalhe, alguns deles. Portanto, há uma limitação de recursos naturais. Portanto, o planeta é limitado, o planeta não cresce. No entanto, se o consumo continuar a aumentar como tem aumentado, vai levar rapidamente a um limite da capacidade do próprio planeta em si de gerar recursos. E porque o planeta acaba por não ter a capacidade de se regenerar tão rapidamente quanto aquilo que é o consumo do planeta. Há certas áreas que são de tal forma consumidas que acabam por ter que se criar cotas, temos as famosas cotas de pescado, por exemplo, as cotas de produção de leite, e depois tem também uma componente, obviamente, económica por detrás e política, mas o que é um facto é que temos que limitar a extração de alguns recursos, senão rapidamente eles vão desaparecer. E que se torna insustentável a médio e longo prazo, porque alguns deles já não se conseguem regenerar nem voltar a ser desenvolvidos. Depois, temos toda esta massificação da produção, a chamada industrialização, que já ocorre há algumas décadas, e para produzir algo é preciso matérias-primas. Ora bem, se isto não for sustentável, também aqui do ponto de vista da produção, não só do consumo, mas da produção, temos que escoar e limitar algumas fileiras, o que terá claramente custos mais à frente. Depois, há outra parte que é o que é que fazemos com o pós-consumo, isto é, se tudo for um resíduo, se nada for aproveitado, reutilizado após consumo, temos aqui um problema grave, e vocês devem ter ouvido recentemente o tema, por exemplo, das máscaras descartáveis. Imaginem o que é e pensem o que é toda a quantidade de máscaras em todo o mundo. Se cada máscara que é usada, e se assumimos que é uma máscara por dia por pessoa, se forem descartáveis, imaginem a quantidade de máscaras a nível mundial que todos os dias são enviadas para o lixo. É só um exemplo que podem pensar, da mesma forma podem pensar em garrafas de água, por aí fora. O que é que acontece? De uma forma muito simplificada, as produções de larga escala e esta pressão para os custos mais baixos, e quem está na parte empresarial percebe isto claramente, são dois fatores macro que, de alguma forma, impactaram todos os pontos que eu referi acima. Isto é aquilo que serve, digamos, de definição do modelo linear e das suas consequências mais à frente. Aqui uma representação gráfica daquilo que eu tentei descrever há pouco, ou seja, na imagem da esquerda é aquilo que é um exemplo, obviamente um bocadinho dramático, daquilo que é o modelo linear, e aquilo que se pretende, que é a imagem da direita, que é então a economia circular, um modelo muito mais sustentável, onde os recursos sejam planeados, consumidos de uma forma cuidada, ponderada, garantindo que os mesmos se mantenham para as gerações futuras, e esse é um dilema que nós hoje estamos a viver em algumas áreas, está bem? Quando nós pensamos no mercado e na sociedade em si, eu diria que há aqui alguns fatores que acabam por explicar
o porquê e o caminho que temos que percorrer. Portanto, há um aumento da concorrência em praticamente todos os setores, todas as atividades, e muitas vezes este aumento da concorrência leva a que as empresas tomem posições que não são realmente as melhores do ponto de vista ambiental e sustentabilidade, o que, aliado à escassez de recursos que há pouco falámos, leva a todo um afunilar do futuro e todo um afunilar das bases para um futuro sustentável. Obviamente que a redução dos custos e a turbulência e volatilidade dos mercados, vejam bem o que está a passar hoje, o simples facto de haver uma situação como o Covid, toda a economia abana e muitas empresas, para tentar sobreviver, poderão tomar as tais medidas, as tais posturas, que se calhar economicamente a curto prazo até poderão ser viáveis, mas a médio e longo prazo serão ainda mais contraproducentes do que aquilo que seria fazer bem e fazer bem desde o início. Obviamente que um ponto que está e que vai ter um impacto direto em todo este rumo que a sociedade vai levar é a mentalidade e o comportamento dos consumidores. Isto é, se eu, consumidor atual, sobretudo vocês, novas gerações, se vocês tiverem esta consciência ambiental, tiverem o cuidado de realmente reciclar, utilizar matérias-primas e produtos que tenham uma certificação, uma origem sustentada, vocês próprios estão a contribuir para que a sociedade em geral e a economia em particular tenha também que caminhar nesse sentido. Um exemplo muito claro é, imaginem que vocês agora todos tomam uma decisão, só vão adquirir, por exemplo, embalagens recicláveis. Se todos fizermos isso, e todos enquanto clientes, enquanto consumidores, se as empresas fornecedoras não facultarem embalagens sustentáveis, acabam por não vender. Portanto, e não vendendo têm que mudar o seu comportamento. Ou acabam, ou são obrigados a mudar. Portanto, somos nós, consumidores, somos nós, sociedade, que temos claramente a capacidade de definir o futuro e inverter o futuro, se for o caso. Então dá-se a tal mudança de paradigma. Então caminhamos com base em tudo isto para a economia circular. A economia circular vai assentar em 3 vertentes principais, portanto, toda a parte dos materiais, portanto, é a origem, eu diria a matéria-prima, como é que ela é concebida, como é que é extraída, como é que é depois transformada enquanto produto e, obviamente, depois da produção, todos os sistemas de comércio, de transporte e de logística. É aqui que se vai dar realmente a mudança do paradigma, onde aquilo que antigamente era um output, okay, passará a ser um input. Um exemplo muito simples, eu ainda esta semana vi numa revista nova que se chama Sustentável, um exemplo muito curioso, que é, imaginem, uma empresa de café, se agora não interessa aqui o nome das empresas, o café depois está produzido, chega uma coisa chamada borra do café. E a borra do café, naturalmente, era um desperdício, era algo que era enviado para o lixo, que não era tratado. Então houve alguém que se lembrou, porque não utilizar essa borra de café para utilizar para a produção de cogumelos. Um ótimo exemplo. Aquilo que era uma matéria final que ia ser descartada, passou a ser uma matéria-prima para a produção de um produto, neste caso um produto natural alimentar, que é um cogumelo. Isto é uma aproveitação clara daquilo que antes, do tal modelo linear, que era eu consumia e descartava, portanto era um output, aquilo que passou a ser agora um input para um novo produto, um novo serviço. Um outro exemplo que posso dar muito rapidamente é a questão, por exemplo, dos pneus. Um pneu, depois de estar já consumido, normalmente ele era recaustado ou era enviado para o lixo, neste momento podem ser feitas coisas como os recintos de desportivos de campos sintéticos, de relva sintética, a base é feita de pneu, as próprias autoestradas são feitas já com uma parte de pneu, portanto, ou seja, há um tratamento, há uma reutilização, um reaproveitamento daquilo que era um produto descartado após a utilização. Estes são alguns exemplos práticos desta mudança de paradigma. Agora, nós também sabemos que muitas vezes as pessoas tomam estas iniciativas de uma forma, digamos, consciente e proativo. No entanto, também sabemos que em alguns casos, e depois há sociedades mais em particular do que outras, que têm que ter uma postura reativa ou uma postura penalizadora para poder avançar. Então o que é que acontece? A União Europeia, em dezembro de 2012, depois de perceber o caminho que estava a percorrer e a escassez de recursos e o impacto ambiental, não era sustentável, acabou por tomar a decisão de transitar para uma economia circular e regenerativa.
Portanto, e esta economia circular tem 3 vetores fundamentais. É a reutilização, e a reutilização é eu utilizar mais vezes o mesmo produto. Outra é a recuperação, portanto, algo que estaria danificado ou que já não teria uso, ele é recuperado e é utilizado novamente. E outra é a reciclagem, que eu falei há pouco, pode ser reciclagem do vidro, reciclagem do cartão, reciclagem do plástico, e estes três R's são, digamos, a base da economia circular. Portanto, reutilizar, recuperar e reciclar. E que também vai dar origem àquilo que se chama economia verde. Depois também há a logística verde, que é uma extensão da economia verde, mas estes são os 3 princípios que temos que assegurar e que toda a sociedade tem que o fazer. Ora bem, segundo a própria União Europeia, há aqui 3 impactos que já foram referidos lá atrás também, que têm que ser salvaguardados. Portanto, o impacto ambiental, que é, por um lado, um melhor aproveitamento das matérias-primas, mas também tentar ser mais eficiente, que é fazer mais com menos matérias-primas, tendo as mesmas e assegurando a sua longevidade. Há toda a parte social, que é temos que melhorar as relações também entre todos os parceiros envolvidos nas transações. Portanto, há que educar, há que partilhar, há que cooperar, colaborar, e só assim se podem tirar mais valias das relações. Aliás, uma das palavras-chave na cadeia de abastecimento é a colaboração. Portanto, é uma das 3 palavras-chave hoje em dia e para os próximos anos. Portanto, e aqui já era referido pela própria União Europeia. E depois, obviamente, também o impacto económico, que é o estímulo, portanto, beneficiar aquelas entidades que conseguem reduzir a pegada ecológica, reduzir o impacto ambiental e que, ao mesmo tempo, fomentem o emprego, porque a própria economia circular, por si só, traz emprego. Imaginem o seguinte, aquilo que antes ia para o lixo, se agora é tratado, alguém tem que o recuperar, tem que o transportar, tem que o reparar, tem que o reconstruir e tem que o colocar no mercado. Tudo isso são atividades económicas e tudo isso vai gerar emprego. Portanto, a própria economia circular, além do ponto de vista ambiental, também traz claramente aqui um impacto positivo do ponto de vista económico. Agora, uma vez mais, é a mudança da mentalidade das pessoas e é de pessoas para pessoas que este impacto pode realmente ser positivo e que se pode fazer a diferença. A nível do programa circular que a própria União Europeia define, há aqui então, além da produção, o uso e consumo, há aqui a questão da reciclagem do desperdício. Portanto, tudo aquilo que era desperdício e está quantificado, está enumerado, assim como a reciclagem. Há métricas, há objetivos que estão definidos pela própria União Europeia e aquelas entidades e países que o conseguirem fazer, acima de tudo, na parte de um programa de produção e consumo, gestão de resíduos e mercado de matérias-primas secundárias, este programa, que já está em curso em muitos países, as entidades numa fase inicial receberam subsídios, receberam patrocínios para avançar. Daqui a alguns anos, e já vão ver isso mais à frente, será obrigatório. E quem não fizer estes programas de economia circular, de otimização, poderão inclusive ser penalizados pela própria sociedade, seja ela a União Europeia, seja o governo local, mas isso vai passar a estar claramente definido. Para terem uma ideia, a nível de legislação da União Europeia, até 2030, portanto, é já daqui a 10 anos, está definido que 65% do desperdício municipal tem que ser tratado. Portanto, isto é uma métrica que está identificada e tem que ser feita, e lá está. Até lá pode haver todo um processo educacional, pedagógico, para que as entidades lá cheguem, até com alguns benefícios fiscais e monetários. No entanto, a partir deste momento, se não for cumprido, entramos na parte, digamos, penalizadora e na parte coerciva, que é quem não cumpre, paga. O mesmo se aplica às embalagens, portanto, e aqui ainda é mais exigente. 75% das embalagens, seja as garrafas de plástico, as garrafas de vidro, o cartão, esferovite, por aí fora, tudo aquilo que vocês pensam em embalagens tem que ser 75% tem que ser tratado. Portanto, isto é um passo gigantesco no caminho de uma sociedade mais sustentável. Há 3 categorias de produtos que estão claramente identificados que facilmente podem e já estão a ser tratados. A tecnologia, desde a questão das peças, a questão de mercados secundários, que é um computador antigo, que para nós pode já não ser interessante, se calhar para um mercado secundário pode ser interessante. Uma embalagem que não era reutilizada, pode ser perfeitamente reutilizada, novos materiais, novos tratamentos e materiais de construção também, portanto, desde as madeiras, as pedras, por aí fora. Tudo isto são 3 produtos
em que mais de 39%, 40% pode já ser incorporado na economia circular. Portanto, e acima de tudo a parte das embalagens e tecnologia são pontos críticos. Tudo tem uma embalagem, pode ser primária, secundária ou terciária, mas tudo tem uma embalagem e a tecnologia ninguém vive sem ela. O material de construção pode aumentar ou diminuir, dependendo do período da economia. Agora, as duas primeiras é inevitável. Então, estamos a falar de 40% a 56% e que já ocorre hoje em dia uma boa parte. Isto são só alguns exemplos. Agora, variáveis impactantes na parte da economia circular. Uma delas é o aquecimento global. Vocês podem ver aqui à esquerda uma imagem daquilo que eram as temperaturas a nível do globo em 884, das primeiras medições que foram feitas com rigor. As manchas a azul, quanto mais escuros estiverem, mais frio é. As manchas a laranja, quanto mais escuras, mais quente. Isto em 84, vejam bem em 2016. Isto é um efeito científico, está estudado, está comprovado. E o que é que acontece? Para ter uma ideia, 19 dos últimos 20 anos, portanto, seremos 20 anos para trás, 19 desses 20 anos foram os anos mais quentes de sempre que há a história. É inequívoco que o aquecimento global existe, é real e tem todo o impacto que vocês sabem, não vou entrar em detalhes, na nossa sociedade. Isto são dados reais. Outro impacto é a poluição. Também vocês já viram estas imagens, ainda vêm hoje, infelizmente, desde o plástico, emissão de CO2, etc. São impactos brutais. Imagina que é uma praia ou um oceano com isto, como é que os peixes e tudo aquilo que está adjacente à parte aquática, como é que pode sobreviver com este tipo de resíduos? É impossível. A parte da produção, a utilização de carvão e de combustíveis fósseis tem um impacto também brutal. E para terem uma ideia, não falando somente da parte económica em si, mas mesmo na parte da saúde e da própria população, há estudos que provam que aproximadamente 7 milhões de pessoas morrem todos os anos devido à poluição. Isto é brutal, é brutal. Isto é aquilo que é estudado e que é comprovado. Imagina tudo aquilo que não é facilmente medível, ok? Outro aspecto impactante é o aumento populacional. Portanto, em 1900 nós tínhamos 1,65 bilhões de pessoas, aumentámos para 3 bilhões em 60, em 2015 passámos para 7,4 bilhões, 2040 é previsto 9,2, 2080 10,8, em 2100, portanto, nós estamos a falar daqui a 80 anos, é suposto que a população mundial chegue aos 11,2 bilhões. Ou seja, em 200 anos, portanto, desde 1900 até 2100, a população terá aumentado 7 vezes. Mas o planeta não aumentou, nem uma, nem duas, nem três, nem quatro. O planeta é o mesmo. Agora, estamos a falar de um aumento de 9,5 bilhões de pessoas a mais para o mesmo planeta, para os mesmos recursos. Eu acho que, se dúvidas houvesse, eu acho que este dado é claramente elucidativo daquilo que é o tal consumo massificado, fruto dos consumos, e isto tem que realmente alterar. Não podemos esperar que a população diminua, não queremos que as pessoas deixem de nascer, não queremos que as pessoas vivam para sempre. Agora, temos é que fazer essa gestão de forma muito mais racional e muito mais cuidada. Outro aspecto muito importante, está ligado, não é igual, além de haver mais população, a população vive muito mais anos. Portanto, reparem bem, em 2000, não estamos a falar de 1900, estamos a falar em 2000, portanto, há 20 anos atrás, a população, a nível de milhões, com 80 anos ou mais, eram cerca de 500, quase 600 milhões. Estimamos que em 2080, portanto, daqui a 10 anos, já sejam, imaginem, 1.500, portanto, quase que triplica, e esperamos que daqui a cerca de 30 anos estejam em mais de 2.000 milhões. Portanto, vejam bem o crescimento da população, e o que tem aqui a laranja é a população com mais de 80 anos. Vejam bem o bocadinho que representava em 2000, vejam bem a dimensão que representa em 2050. Ou seja, o aumento da longevidade, fruto dos cuidados médicos e toda a parte, digamos, de medicina que temos e a nível da própria qualidade de vida, que é cada vez crescente na maior parte da população, as pessoas vivem mais. E a pessoa, enquanto vive, consome. Pode consumir menos recursos, mas consome. Portanto, temos mais pessoas e viver mais tempo. Lá está. E esta combinação é realmente preocupante se nada fizermos para alterar aquilo que era a realidade atual. Outra questão que já foi falada é a exploração excessiva. Portanto, quando nós exploramos em demasia os solos e os recursos, e muitos deles já não são repostos, por exemplo, a imagem que tem à esquerda é da Amazónia, para terem uma ideia,
uma boa parte das árvores que ali estão a ser destruídas para a produção de produtos mais rápidos e economicamente mais rentáveis, uma boa parte destas árvores, que são várias que aqui estão, levam entre 30 até 50 anos a chegar à fase adulta. Nunca ninguém, porque não há nenhum empresário, não há nenhuma economia que vá investir hoje para recolher daqui a 30 ou 50 anos os dividendos. Sobretudo porque se houver um incêndio, uma coisa tão simples quanto isso, todo o investimento desapareceu. Portanto, aquilo que aqui está, sobretudo do lado esquerdo, já não vai ser recuperado, perdeu-se para sempre. Portanto, e isto, vejam bem o impacto destas imagens, do lado direito tem a ver com as águas, com o sol, a questão do aumento da temperatura leva a que os solos fiquem completamente secos e deixam de poder ser plantados, e obviamente, se não há uma plantação, não há produção agrícola, se não há produção agrícola, como é que alimentamos os povos que estão ali próximos? Okay? Pronto, é mais um impacto daquilo que é a economia e que estão a esgotar rapidamente os recursos. Agora, posto isto, vou-vos dar um pequeno exemplo de uma empresa que é uma empresa circular e que acaba por incorporar todos aqueles exemplos que eu dei há pouco, todos aqueles conceitos teóricos. Eu acho que para vocês pode ser mais facilmente perceptível como é que isto funciona. Portanto, a empresa é a LPR, uma empresa na área das embalagens, sobretudo naquilo que são vulgarmente chamadas de paletes, tem aqui umas imagens do lado esquerdo. Então, o que é que acontece? Basicamente, todas as indústrias, e podem pensar em empresas como a Coca-Cola, Renova, Parmalat, Small Compal, Superbox, Sagres, por aí fora, todas as empresas que vocês possam pensar utilizam embalagens para transportar os seus produtos e para acomodar os mesmos. Uma dessas embalagens são as paletes. Então, o que é que acontece? As paletes são requisitadas por essas empresas, okay, ao ponto de origem, e vamos supor que estamos aqui. Portanto, essas paletes são entregues na casa do cliente, no caso a Coca-Cola. A Coca-Cola, por sua vez, coloca os produtos em cima da palete, envia para uma Sonai, para uma Johnny Martins, para um Continente, Pingo Doce, por aí fora, e depois, e aqui entra toda a parte então da economia circular. Essas paletes não são destruídas, não são enviadas fora, não são abatidas, entre aspas, elas vão e são recuperadas e voltam a entrar nos armazéns da LPR, que depois de classificadas e depois de reparadas, voltam a ser entregues à Coca-Cola, novamente para mais uma viagem. Portanto, há um reaproveitamento e uma reutilização da matéria. Mas, para além disto, o que é que também é feito em cima do próprio negócio gênese da empresa? A utilização de transportes verdes, seja transportes mais eficientes, seja do ponto de vista do combustível. Acabamos por ter vários modos de transporte, como, por exemplo, transportes internacionais através de ferrovia, que é muito mais eficiente. Nós partilhamos transportes com os nossos clientes, partilhamos transportes com os nossos parceiros logísticos, como a Sonai, Johnny Martins, medimos e quantificamos as emissões de CO2 e temos, por exemplo, dentro de uma Sonai, dentro de uma Johnny Martins, temos lá nós próprios armazéns e centros de reparação, onde o cliente Coca-Cola, quando vai deixar o produto na Sonai, deixa a Coca-Cola e traz paletes vazias diretamente do mesmo local para a sua instalação. Desta forma, não tem que fazer mais quilómetros para ir buscar paletes, não tem que andar para trás para trazer as paletes de volta, não tem que estar à espera, e tudo isso é um saving financeiro, é um saving de CO2, é um saving de tempo, recursos humanos, por aí fora. Portanto, esta modalidade automaticamente tem um impacto ambiental muito, muito relevante. Depois, nós fazemos estudos matemáticos da localização dos nossos centros de reparação. Ele deverá estar em Coimbra, Leiria, Porto, Faro, tudo isso é estudado, e nós temos cerca de 7 armazéns a nível nacional para poder estar perto dos clientes e poder agilizar toda a sua logística, e o cliente tem acesso remoto a toda a parte de traceabilidade, ele sabe onde é que está o caminhão, se está em trânsito, se já chegou, se não chegou, a quantidade de embalagem que está a transportar, sabe do ponto A ao ponto B, ok? Depois também temos sistemas de medição externos sobre a própria eficiência daquilo que é o serviço da empresa. A Ecovadis é uma entidade externa que mede o nível de sustentabilidade das empresas, depois emite um certificado, pode ser prata, ouro, platina, com a performance da entidade, onde tem em conta também coisas como recursos humanos, a parte financeira, tudo isso é tido em conta. E depois temos também uma coisa que é o ESPM 15, que é uma parte toda de tratamento da própria madeira, assegurando que a madeira cumpre todos os requisitos de qualidade, de higiene e legais de cada país.
E, além disto, também temos toda a nossa, isto é um ponto-chave, toda a nossa madeira utilizada para a produção de paletes é de origem sustentada, que é o PFC. Portanto, nós só compramos madeira a produtores que replantam as suas matas, portanto, abatem o pinheiro, que as paletes são feitas de pinheiro bravo, abatem o pinheiro e voltam a plantar um novo pinheiro, portanto, é sustentável e há sempre uma reposição de estoques. Tentamos comprar a matéria-prima, normalmente, localmente, para evitar o transporte e emissões de CO2 de outros países. A própria paleta é feita em estruturas o mais ligeiras e o mais eficientes possível. Okay? E depois, outra componente muito importante é, durante a parte aqui no nosso entreposto, no nosso armazém, toda a reparação de paletes vai gerar resíduos, isto é, vai gerar bocados de madeira que se partiram, que já não são utilizáveis, vai gerar que haja pregos que não são utilizados e tudo isso é aproveitado. Nós, com aquilo que são as sobras da madeira, fazemos duas coisas principais. Alimentamos as caldeiras que têm que secar as próprias paletes e fazemos aquilo que se chama pellets. Não são paletes, são pellets, que é aquilo que muitos de vocês utilizam, os vossos pais, para aquecimento nas lareiras. Portanto, todo este desperdício, lá está, que antigamente era um desperdício, é reaproveitado e fazemos subprodutos que depois são postos à venda ou vendemos a outros parceiros. Portanto, este é um ótimo exemplo. O outro exemplo é a utilização de maquinaria o mais avançada possível para evitar desperdício e otimização daquilo que é a própria atividade e o próprio produto. E, como eu disse há pouco, as chamadas operações in-house, que é nós estamos instalados dentro da casa do próprio cliente para que ele não tenha que fazer deslocações adicionais. Portanto, por tudo isto, a LPR é uma empresa verdadeiramente circular. E o que é que nós tentamos fazer adicionalmente, e para terminar de uma forma muito rápida? Nós tentamos que, do ponto de vista mais logístico agora, tentamos que a taxa de ocupação dos transportes seja perto de 100%, isto é, não haja nenhum caminhão na estrada a perder tempo, a poluir e a ter custo. E tentamos que tenha no mínimo 95% de taxa de ocupação, portanto, 95% das vezes ele está 100% preenchido. Tentamos utilizar fornecedores locais para evitar as tais viagens mais longas. Fazemos o loop, que é fazemos a parceria com o cliente, que é, muitas vezes é o cliente que deixa a palete, depois leva o produto, traz o produto e leva a palete. Portanto, é o próprio cliente com o mesmo caminhão transporta produtos e paletes. Tentamos, como eu disse há pouco, transportes alternativos como a ferrovia. Por exemplo, nós, em alguns países, aqui temos o problema da bitola, que é uma questão particular, mas pronto, tentamos na maior parte dos países transportar, por exemplo, no caso da Polónia para a França, por exemplo, vem por ferrovia, vem dessa forma e é muito mais eficiente. Tentamos também promover tipos de madeira que sejam mais sustentáveis e tentamos utilizar todas as ferramentas de tecnologias de informação para otimizar aquilo que são as rotas, que é um ponto-chave. Uma rota do ponto A para o ponto B é um ponto-chave, porque aquilo que mais polui são os transportes. Para ter uma ideia, nós entregamos paletes em cerca de 350, 400 pontos, são os clientes, mas recolhemos paletes em 3.000 pontos em Portugal. Ou seja, qualquer pequena loja, café, pastelaria, tudo que vocês pensarem, nós recolhemos lá paletes. E fazer uma gestão otimizada de 3.000 pontos de recolha. E atenção que uma palete não é do tamanho de uma caneta ou de um iPhone, uma palete normalmente tem entre 60 cm a 1,20 m e pesa normalmente entre 20 a 30 kg. Portanto, fazer esse tipo de recolhas em 3.000 pontos é um verdadeiro desafio. Portanto, um bom sistema de gestão de transportes, otimização de transportes é fundamental, vai reduzir o número de viagens, vai reduzir o número de quilómetros e as reduções de CO2 são muito mais diminutas. Portanto, posto isto, depois uma componente mais técnica, uma componente mais prática, eu diria que o grande desafio, e é um desafio para todos nós, é realmente que é a altura de agir. Só depende de nós, os desafios são tremendos de facto, mas só depende de nós. Portanto, eu espero que cada um de vocês, não só pela idade que têm, mas pela consciência também que vão tendo daquilo que é a nossa sociedade e como é que estamos a caminhar, que cada um de vocês possa, pouco a pouco, e um pequeno gesto, se todos tivermos um pequeno gesto, no fim será um grande, grande gesto, conseguimos ainda vamos a tempo, ter um planeta como está aqui, muito azul, muito verde. Portanto, esse é o grande desafio. Eu por aqui termino. Agradeço imenso este bocado que despenderam para me ouvir e para falar sobre este tema. Para mim é um tema muito interessante e que me diz muito. Agora deixaria então, Tiago e Nuno, aberto um espaço para discussão, deixando aqui em baixo os meus e-mails, portanto, o meu e-mail profissional e o meu e-mail
da faculdade. Portanto, se quiserem depois alguma questão adicional, alguma dúvida, podem sempre remeter por aqui. Está bem? Ok. Muito obrigada pela apresentação, excelente apresentação do professor Flávio. Agora abriríamos aqui um pequeno momento para algum debate, algumas questões que porventura vocês queiram ver esclarecidas, ou via chat, ou via ou intervenção. Se vocês quiserem podem ligar o vosso micro e falar. Está tudo com vergonha. Então vou eu lançar aqui. Custa é a primeira é que custa. Depois então lança aqui o debate. Hoje nem de propósito recebi no e-mail que está em discussão pública uma alteração à lei dos resíduos, onde haverá a obrigatoriedade de, nos próximos não sei quantos anos, deixa-me lá ver se encontro novamente a notícia, que até 2023 a recolha seletiva e separação dos biorresíduos será obrigatória. Ora, isto lança-nos aqui desafios enormes para as operações logísticas, para a nossa logística dentro de portas, mas também lança aqui um conjunto de desafios que, de alguma forma, e é para aí que eu quero levar a nossa conversa, irão aparecer aqui grandes oportunidades de negócio, não é? Porque o paradigma dos resíduos está a mudar, o paradigma da produção também está a mudar, exatamente por causa destas questões que o professor Flávio estava a levantar, não é? Cada vez somos mais e os recursos continuam a ser relativamente os mesmos, por isso há um mar de oportunidades que nós, de alguma forma, poderíamos explorar. E é aqui que nascem estes projetos, como o que nós temos agora aqui em mãos. E a minha questão, o meu desafio é quais seriam as áreas por onde nós podemos, de forma mais imediata, tentar introduzir aqui o conceito da economia circular. É pegando só nas tecnologias de informação, é na parte da reeducação das pessoas, é na indústria, é onde? Na tua opinião, o que é que tu achas que nós temos? É atacar tudo ao mesmo tempo? Qual era a tua ideia? Bem, essa é uma pergunta que dava para uma completa para responder. Eu, antes de responder, ou tentar responder mais concretamente à questão, que é muito interessante, mas é muito ampla, ainda ontem, eu peço aqui essa questão para levantar, se houvesse tempo ainda durante este workshop, ainda ontem já se ouviu falar, e eu li e vi depois no telejornal, algumas câmaras, câmaras municipais, já estão a colocar em cima da mesa a obrigatoriedade da gestão dos resíduos municipais, e vem no seguimento daquilo que acabaste de dizer, mas já com uma particularidade, que é aquilo que eu referi há pouco, que é com a parte coerciva, isto é, quem não o fizer até X período, e depois lá está, há um plano europeu, depois digamos, aqui um cascade, aqui um desagregar para um plano nacional e depois para um plano local ou municipal. E vai haver timings diferentes. Mas o que é um facto é que estas câmaras já diziam que, acho que era a Câmara de Oeiras, ou era uma câmara aqui na Grande Lisboa, que dizia que é até aquela data, quem não o fizer vai passar a ser penalizado. Agora, obviamente que isto vai gerar um grande desafio. Eu diria que o desafio é transversal. Aquilo que me vem logo à cabeça imediatamente é toda a parte logística de infraestruturas, porque repara, tu tens hoje um recipiente único onde é depositado o lixo e de repente passares em cada bairro, em cada rua, em cada prédio, entre aspas, a teres a separação, pelo menos em 3 componentes, que já temos hoje, que é o componente sólido, que é o chamado lixo tradicional, para entrar aqui em grandes detalhes técnicos, depois tens a parte do plástico e afins e a parte do cartão, portanto, pelo menos 3 separações temos que ter. Já não falo dos óleos, das pilhas, enfim, porque há cerca de 7 variáveis possíveis, mas normalmente as câmaras fixam-se em 3. A implementação das infraestruturas e dos materiais só para essa operação é de um desafio brutal, pois toda a parte de transportes, o tipo digamos, de caminhão, neste caso, vai fazer essa separação, como é que vai fazer? Depois, imaginem, uma coisa é numa cidade nova que já é concebida com infraestruturas, verdadeiramente as ruas mais largas, mais espaçadas. Agora, quando vamos a zonas mais históricas, mais antigas, como é que um caminhão atravessa? Quer dizer, nem sequer passa. Esse é um aspecto. Agora,
nós também sabemos que tudo isto tem que ser pensado a montante, cá atrás, que é, eu, na parte industrial, eu tenho que, quando desenho um produto, quando desenho a embalagem, portanto, toda a parte da concepção, desenvolvimento, eu tenho que saber que, com base neste pressuposto, o meu produto tem que ser ou reutilizável ou reaproveitado, ou pelo menos a embalagem, seja ela primária ou secundária ou terceira, como eu dizia há bocado. Portanto, a embalagem tem contacto direto com o produto, por exemplo, uma garrafa de água. A própria garrafa é a embalagem primária, depois tiver um filme à volta, perdão, será a embalagem secundária, depois tiver uma palete, será a embalagem terciária. Portanto, todas estas embalagens têm que estar logo concebidas à nascença para que permita também essa separação. Porque senão, por muito que o consumidor queira fazê-lo, se o próprio produto ou matéria-prima não permitir, é complicado. Depois imaginem, as empresas, do ponto de vista de formação, que é outra área muito interessante, que é a formação, têm que saber, têm que estar conscientes que tudo aquilo que era um produto que chegava ao fim, eu vendia o produto a alguém e acabava aí o processo. Neste momento, não. Eu vendo o produto, vamos imaginar, eu vendo uma televisão, mas o que é um facto é que, passado a vida útil do produto, 5 anos, 10 anos, eu tenho que ser responsável por recolher a televisão, tratar de compor a televisão em materiais para que eles possam ser reaproveitados, como é a questão dos carros hoje em dia. Portanto, tudo isto, Tiago, é algo que é transversal à sociedade. Todas as economias vão passar por isso, todos os setores de atividade vão passar por isso, mas eu diria que, para mim, de uma forma muito objetiva, toda a parte da concepção industrial, logística, distribuição, vai ter um papel-chave. Aliás, a logística, sobretudo a logística inversa, que é trazer o produto daquilo que era o cliente final de volta ao ponto de origem, lá está, para separar, para tratar, reaproveitar, etc., é dos que estão a crescer mais a nível mundial. Vou-vos dar um exemplo muito concreto que costumo dar nas aulas. Vocês, que são pessoas novas, quantos de vocês é que não compram produtos, sobretudo roupa, online? Se calhar praticamente todos. Mas muitos de vocês também compram e às vezes não gostam, não serve, não é bem aquilo que eu queria, não é bem aquilo que eu gostava, e o que é que fazem? Devolvem. Agora imagina o que é. Uma peça que custou 5 euros, ok? E que vocês, lá está, por algum destes motivos, não ficaram com ela, o próprio cliente tem que recolher o produto, tem que o devolver a um armazém, ele tem que ser analisado, tem que ser reparado ou retratado, reaprovisionado, tem que ser revendido por 5 euros. Isto é custo puro e duro. Agora, imagina quando isto for obrigatório, todos os produtos, todos os setores vão ter que o fazer. E isto vai ser uma massificação brutal da logística inversa e vai ser preciso pessoas, vai ser preciso meios e depois, claro, tudo isto é uma componente também ela financeira, portanto a parte da contabilidade, a parte das finanças também está aqui enraizada, porque sempre que isto for feito, quer haver um estudo prévio para suportar a opção A ou a opção B, portanto, Tiago, é transversal, mas ainda estamos na fase de que quem der os primeiros passos nesta área em Portugal ainda vai ter vantagem competitiva. Eu penso que daqui a 2, 3 anos já não será assim. Portanto, está no momento, e mesmo vocês que estão agora a meio ou a acabar os vossos cursos, é uma excelente oportunidade. Este projeto que estamos a liderar também é um bom veículo para promover este tipo de ações. Eu posso dizer que tive no ano passado um aluno ou 2 alunos, já me falavam na altura de criar uma empresa de gestão de resíduos de meramente de óleos, tratamento de óleos. Portanto, depois destas aulas de logística inversa e de economia circular, desbotou a dizer um pouco aquela pipoca, por que não? Ok? E a questão é essa mesmo, por que não? Não? Ok. Fábio, obrigado. Não vou fazer mais perguntas, agora gostava dos restantes elementos que as fizesse. Está tudo com vergonha. Já está tudo a pensar no jantar. Está tudo a pensar no jantar, não é? Pronto, era uma oportunidade de ouro, não é? De fazerem aqui um conjunto de questões. Eu e o Flávio temos aqui uma questão. Sim, há aqui uma questão do Rui, colocada aqui no chat, que diz como se conjugam os interesses dos acionistas, portanto, o rendimento, a parte financeira, com a logística necessária para suportar os custos necessários de transformar uma empresa tradicional como a Coca-Cola noutra empresa. Bem, é uma excelente pergunta e acho que é transversal. Nós podemos apagar a Coca-Cola e for qualquer empresa ali. Rui, há aqui várias variáveis. Uma delas é a parte do impacto no consumidor. Neste momento, reparem o seguinte. Vocês, enquanto consumidores, vocês esperam algo de uma marca. E já não é só o produto em si. Já não é só se o produto é bom ou é mau, sabe bem, sabe mal, se é caro, se é barato. Vocês têm expectativas. Quando vocês pensam numa empresa A, numa empresa B, já há uma consciência por trás. Não é por acaso que as marcas
entram em programas de cariz social. Se vocês hoje entrarem, imaginem, num site, uma coisa não sei, entrem num site, de empresas tão distintas como, entrem num site do Lidl, num site da DHL e num site, por exemplo, da Coca-Cola. Certeza absoluta que na página principal vai haver crianças a brincar, borboletas, árvores, passarinhos. Isto é logo um chamariz à parte da sustentabilidade. E depois promovem muitas ações a dizer que essas empresas são realmente empresas preocupadas ambientalmente. Isso para vocês, consumidores, é muito interessante. Porque assim, eu gosto do produto, mas identifico-me com a marca. É uma marca que tem cuidado, é uma marca que se preocupa com o ambiente, se preocupa com o consumidor. Vou dar um exemplo. Muitos de vocês devem ter visto o próprio Lidl, que é uma empresa que está realmente muito à frente nesse aspecto, que até criou, entre aspas, contentores que colocou na praia para que as pessoas deixassem lá os resíduos. E isso é uma coisa que eles promoveram bastante. E é algo que fica. Esse é um aspecto importante, porque é a parte de todo o marketing que está associado para alavancar a marca para um caminho que é, depois, mais tarde, muito proveitoso do ponto de vista financeiro. E agora sim, lançando só este modo para responder essa pergunta mais concretamente. Repare, neste momento, a economia circular ou este conceito de logística inversa já não é um custo. Porque, repare, em muitos casos é uma fonte de proveito. Até porque, repare, aquilo que eu vos dizia, uma empresa como a Coca-Cola, imaginem que eles tinham as garrafas de vidro ou as latas e que aquilo era um produto chamado One Way, que é descartável. Você é consumidor, bebe aquilo e manda fora, bebe a lata e manda fora. Vai chegar a um ponto que eles, por um lado, vão ser penalizados por isso pela União Europeia, porque não estão a reutilizar as próprias embalagens, ou não são reutilizadas. Esse é um aspecto que pode acontecer. Mas você próprio acaba por agora a fazer essa reutilização e esse reaproveitamento. Portanto, há aqui uma geração de mais-valia que é criado. Por outro lado, o que é que acontece? Vocês hoje já começam a assistir, mesmo na parte destas grandes marcas, que o PET é um PET mais leve, é um PET menos poluente, estão a utilizar plástico que vem dos oceanos e que é reparado. Portanto, eles estão a fazer tudo isto já para assegurar que o impacto ambiental é mínimo, reforçando o impacto da marca. E quanto mais visível e percepcionado for o valor da marca, mais eles vendem. Portanto, mesmo que haja um custo puro e duro, logístico, de trazer para trás qualquer coisa, o facto de assegurarem vendas, assegurarem cota de mercado e cota de mercado crescente, tudo isso compensa. E depois há empresas, como eu falei, dos pneus, do vidro e etc., que geram mais valia com esses mercados. Por exemplo, o mercado dos telemóveis. Se calhar vocês têm telemóveis de há 10 anos atrás que vocês acham que é lixo. Mas de vez em quando é que eles chamam as retomas dos telemóveis. Há empresas que vos compram os telemóveis. E depois pode ter vários caminhos, que é, eu posso desagregar, que é desassemblar, entre aspas, o telemóvel e depois vender por peças. É um caminho. Okay? O outro caminho é os tais mercados secundários, que é, por exemplo, nós vendemos materiais informáticos já um pouco antigos a países como a África, okay? Que estão nos PALOP, por exemplo, mas ao mesmo tempo nós, em Portugal, compramos autocarros à Alemanha com 15 anos de idade. Portanto, isso é um mercado secundário. É outra opção. Portanto, aquilo que antes era um custo, e é assim que temos que pensar, aquilo que antes era um custo, neste momento é um proveito. E isto serve quase para todas as marcas. E se vocês forem às grandes empresas, Coca-Cola, Unilever, Kraft, Nestlé, todas elas têm no próprio site, o site é uma excelente fonte de informação. É um bocadinho enviesada, mas é uma boa fonte de informação. E vem lá N políticas a falar disto, da parte social, humanitária, ambiental, e isso leva a que a marca cresça. E a marca, quando cresce, vende. E ao vender, tem um retorno no investimento, que é aquilo que o acionista quer. Já as marcas que não o fazem, vão perdendo pouco a pouco cota do mercado. Não há nenhuma marca grande hoje, e vocês podem fazer essa pesquisa, e tem os meus e-mails que podem partilhar comigo, do top 10 das marcas a nível mundial, não falando das marcas como o Google, o Facebook, não tanto das tecnológicas, mas de marcas, digamos, industriais. Tentem ver se há alguma que não tenha logo no próprio site referência a isto. Muito bem, muito obrigado. Mais questões? Não há? Eu fazia-te mais uma série de perguntas, mas acho que depois... Acredito que sim. Mas para todos os efeitos, lá está. Eu sei que também às vezes não há muito à vontade e também preparar as coisas em cima do momento é um bocado complicado para os alunos, mas pronto. Felizmente, esta cooperação também com a faculdade existe. Portanto, vocês têm o meu e-mail que eu disponibilizei há pouco.
Eu vou disponibilizar também depois na plataforma do Moodle e até mesmo no Teams, há algumas cadeiras que têm no Teams, vou partilhar a apresentação, tem lá os meus contactos. Alguma dúvida, alguma curiosidade que vos surge, algo que queiram partilhar comigo também, é sempre um ponto de aprendizagem, partilhem. Eu há pouco falei de uma revista que é sustentável, uma revista nova. Eu fiz parte também do fórum inicial, até do barómetro que foi feito de sustentabilidade. Tem lá artigos muito giros sobre esta área da parte da economia circular, de sustentabilidade. Tem lá exemplos muito giros, exemplos atuais de empresas portuguesas. Podes também sugerir algumas ideias para o futuro e sejam além de curiosos, sejam inovadores, sejam empreendedores. Vocês estão na altura certa, não há ideias más, há ideias que são execuíveis ou não, mas tragam ideias, partilhem connosco, têm este projeto que pode ser uma boa forma, um bom veículo de o promover, e mesmo depois de acabarem a faculdade, podem sempre recorrer até à faculdade, partilhar experiências, pedir apoio, colaboração, sempre uma porta aberta. Professor Nuno, está por aí? Estou sim, senhora. Estão-me a ouvir bem? Bem. Sim, senhora. Sim. Pronto, olha, eu acho que a gente já está quase numa hora de sessão. Acho que foi excelente a apresentação do Flávio. Obrigado. Acho que podem sair daqui algumas ideias interessantes para os projetos. E pronto, espero que haja uma boa resposta por parte dos alunos e que se envolvam aqui com ideias inovadoras nesta área, está bem? Não vou fazer questões nenhumas, porque acho que já estamos aqui há uma hora. E pronto, espero que este seja o início de um projeto interessante e motivador aqui na escola. Ok? Obrigado. Obrigado. Ok. Muito obrigado. Então, sendo assim, vamos dar por encerrada a sessão. Fica a nota que esta apresentação irá ser disponibilizada no Moodle e no Teams, caso haja essa plataforma, e a gravação desta sessão também irá ser disponibilizada em breve no YouTube, num canal específico depois dentro do IPS. Depois nós, quando isto estiver online, nós também faremos chegar a todos. Ok? Pronto. Flávio, muito obrigada pela tua colaboração. Foi mesmo um processo muito giro de partilha e acho que temos aqui tudo lançado para as próximas workshops. Não se esqueçam que iremos ter 5 no total. Na próxima semana será o professor Nuno Teixeira a intervir, mas depois até antes do Natal iremos ter aqui mais um conjunto de sessões. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, foi um gosto. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Deus, boa noite. Até uma próxima. Obrigado. Com licença, então. Boa tarde.